Meeting is being recorded. Então, boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. E nós vamos para dar início a essa reunião especial, né? Uma reunião especial, onde nós vamos ter pessoas que a gente gosta e admira muito, trazendo para nós uma atividade muito interessante de estudos. Mas para dar início, para que a gente apresente o palestrante, eu vou pedir para o André, Andrezinho, você faz a prece para nós? Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Você faz a prece para gente? Então vamos elevando o pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, rogando a eles que estejam conosco, nos ajudando, faça com que o trabalho se desenvolva da melhor maneira e que ao sairmos daqui sejamos melhores, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que viermos a aprender na aula de hoje. Muito obrigado, que a paz de Deus fique com todos. Graças a Deus. Assim seja. Sejam bem-vindos. Então, nós queremos apresentar o Adilson, ele é responsável pelo grupo de estudos da USE Regional, e ele faz parte da USE Cotia, não é isso, Adilson? Sim. E seja bem-vindo. Gostaríamos muito de conhecer esse trabalho. Eu não sei se a Ilza está aí, ela tinha pedido para conhecer esse trabalho, e nós tínhamos nos comprometido a trazê-lo para que as demais casas da região ouvissem o trabalho, como acontece, e se tivesse interesse, aplicar nos seus centros, né? Eu não sei, o tempo que você precisa, uns 40 minutos? Como é que é? 50? Então, a reunião termina às 16, é isso? E aí vai ter um tempinho para perguntas, né? Isso. Então, eu vou fazer o meu máximo e em seguida eu abro para perguntas aí, tá bom? 40 minutos eu vou tentar, porque aí já vai dar 10 para as 4, né? Aí tem uns 10 minutinhos para, se tiver algum questionamento, alguma pergunta, tá bom? O Adriano, tudo bem assim? Ou dá para estender um pouquinho mais? Como é que é? Acho que está ótimo, Sandra. Está ótimo. Tá bom. Então, a palavra é tua. Você precisa de fazer a apresentação? Eu vou fazer uma apresentação, mas assim, os slides não vão abrir para poder ficar vendo vocês, tá? É só mais por uma orientação mesmo, para a gente poder ter uma visualização dos slides, que aí quando for presencial ou quando alguém quiser esses slides, né, já sabe como trabalhá-los, né? Tá bom? Ô, Adilson, aqui no Zoom você fica vendo as pessoas, viu? Quando abre o slide. Se você quiser, fica. Você não é como o Mídia. Então, vou tentar fazer isso, tá? Agora, não fica pesado, não, né? Se nós ficarmos com as telas ligadas, não é, Ricardo? Porque, normalmente, nas outras reuniões, se pede para se fechar o microfone, porque fica pesado, não? Só se a internet oscilar, né? Então, os slides estão assim. Se eu ponho para apresentação, modo de apresentação, eu vou abrir na tela toda. Não é isso? Mas tá bom. Tá bom assim? Não tem jeito de ampliar? Esse é o maior. Acho que é o maior. Deixa eu ver. Modo de apresentação, Ricardo? Não, mas tá bom, dá para ver, né? Não sei. Se quiser, põe a apresentação. Mas cada um aqui aqui no Zoom tem essa facilidade, né? A gente pode aumentar a proporção ou diminuir a proporção da tela, né? E dá para ver as pessoas também. Bom, gente, isso, na verdade, o que eu vou apresentar hoje para todos vocês não é nenhuma novidade, né? É um programa que já existe. Só que em 2018,
o Conselho Federativo Nacional decidiu fazer uma reapresentação. Por quê? Porque as casas espíritas não estão fazendo esse tipo de trabalho de estudo nas suas casas, né? Em geral, as casas já têm um desenho específico de trabalho com relação ao estudo. E o que a gente observa muito, o ESD ali é o campeão, né? Que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. O ESD é o campeão nas casas espíritas. E, muitas casas espíritas hoje aplicam o ESD. Inclusive, até pouco tempo atrás, não chamava departamento de estudo do Espiritismo. Os departamentos de estudo chamavam-se ESD. E até o departamento, que é a área, né, de estudo da estadual, era ESD também, né? Por acreditarmos que a forma de estudar do estudo sistematizado era a única forma. E aí o Conselho Federativo achou por bem relançar, que isso vem dos anos 70, final dos anos 70 e 80, mas relançou agora em 2018, né, que é o IEE e o EOB. Nós vamos hoje tratar do IEE, que é a Introdução ao Estudo do Espiritismo. Isso é uma forma, uma orientação para os facilitadores ou monitores dos departamentos de estudo das casas espíritas. Tá ok? Então, qual é o objetivo do IEE? Primeiro, não é interferir, nem anular e nem retirar nenhum tipo de estudo que acontece nas casas espíritas, né? O objetivo não é retirar em absoluto. Então o IEE vai substituir o ESD? Não. O IEE vai substituir o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita? Também não. E o EOB, que é o estudo direto nas obras básicas? Também não, né? Existem casas que trabalham o Livro dos Espíritos, tem casa que prefere trabalhar em cima da Gênese, nos cursos de mediunidade trabalham o Livro dos Médiuns. Então, existem várias formas de a gente estudar a doutrina espírita, mas o pano de fundo tem que ser as obras básicas sempre, né? O objetivo principal do estudo do espiritismo é ter como pano de fundo a obra básica. E o ESD não foge disso. O ESD também, o pano de fundo do ESD, apesar que ele traz uma biografia bem ampla de outros autores, mas o pano de fundo sempre é as obras da codificação, né? E qual a finalidade desse IEE, dessa Introdução ao Estudo do Espiritismo? É atingir justamente o público iniciante, né? Porque quem está na casa já há algum tempo, já dá para entrar nos cursos mais sistematizados que a casa apresenta, né? O curso do próprio ESD, né, que tem 3 tomos, depois tem o tomo único, então tem bastante material para ser estudado, né? Ou quem está mais avançado ainda já vai estar no curso mediúnico e já vai trabalhar o Livro dos Médiuns, né? Há algumas casas que trabalham já, é um livro mais científico, tanto a Gênese quanto o Céu e o Inferno são livros mais científicos, então já são livros mais difíceis, de uma interpretação mais aprofundada, mas tem casas que também estudam, mas esse estudo deve ser feito com pessoas que já frequentam a doutrina espírita, que já até atuam dentro da casa espírita em alguma atividade, né? Mas para o iniciante, aquele ser que chega na casa a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, tem um monte de curiosidades, né? Porque tem alguns que chegam assim, achando que vai entrar na sala de passe e vai ver fantasma, né? Tem esses casos aí, não é?
Então, para esse público especificamente, a gente aconselha que aplique-se o IEE. Está tendo uma fala em inglês aí, não sei o que que é, mas a gente continua aqui, né? Então, quem está no IEE, ele automaticamente, porque é um curso participativo, diferente, apesar que o ESG também é participativo, mas tem alguns cursos nas casas espíritas que são bem direcionados, onde o monitor ou o facilitador, ele faz, na verdade, uma exposição, né? Como se fosse uma apresentação durante alguns minutos, para depois abrir para perguntas. O EE, não. O IEE, ele tem uma característica de um bate-papo, de uma troca de ideias, onde a gente pode pegar um assunto dentro da codificação, trazer para o contemporâneo, trazer para o dia a dia e ouvir das pessoas como ela se sente dentro daquele assunto que está sendo tratado, né? Como, por exemplo, a perda de entes queridos. De repente, vai tratar sobre a perda de entes queridos, que é um tema que o Evangelho segundo o Espiritismo traz, né? O, com, e trata de perda, né? Nós sabemos que nós não perdemos porque nós somos espíritos eternos, né? Mas trata da perda de entes queridos. Então, dentro desse tema, a gente pode trabalhar a promoção da pessoa, fazer um atendimento, ainda que meio enrustido, um atendimento espiritual, dentro dessa área de estudo que a gente está promovendo naquele momento, tá? Aí, quando a pessoa ganha algum conhecimento, já está entendendo melhor o que é a doutrina espírita, o que representa, já sabe que a transformação começa por si, não pelos outros, que nós que temos que ter mais paciência, mais tolerância, que são os princípios básicos que a doutrina espírita traz, aí dá para a gente encaminhar essa pessoa, se ela quiser continuar os estudos, aí sim para um estudo mais sistematizado, tá ok? Pode ser o ESG ou qualquer outro curso que a casa apresente mais aprofundado, né? Um estudo mais aprofundado da doutrina espírita. Bom, o objetivo é ouvir, acolher, consolar, instruir sobre a luz da doutrina espírita, principalmente do Evangelho de Jesus. Tá? Em qualquer época do ano, a pessoa pode entrar no curso, porque, por ele não ser sistematizado, ele pode, a qualquer momento, a pessoa entrar e fazer parte do grupo. Às vezes ela não tem condições de entrar toda semana, ela trabalha 12 por 36, né? Tem um dia que ela vai trabalhar, da semana, na outra já não vai trabalhar. Então, ela pode participar, digamos que o curso seja às quartas-feiras, ela participa de uma quarta, de outra não, de uma quarta, não vai interferir em nada, porque a cada dia, ainda que esteja tratando sobre o mesmo assunto, vai estar tratando naquele momento sobre aquele assunto e na outra semana pode continuar, pode modificar o assunto, enfim, né? Não é uma coisa que a pessoa vai perder a sequência e não vai entender como é o estudo sistematizado, tá? Então, tem assim, apresentar a instituição
e os estudos que a instituição oferece. Isso é importante a gente fazer, né? A pessoa que está chegando na casa espírita, ela tem que saber como funciona a casa espírita. Acho que é primordial isso daí, né? Todo mundo faz isso, creio eu, em todas as casas espíritas, né? Contribuir para a redução da evasão dos grupos de estudos. Para a gente diminuir essa evasão, quer seja no IEE, que é o primeiro curso que a casa poderá vir a oferecer, ou já nos cursos que ela promove, do EGE, EAD, ou mesmo das obras básicas, tem que ser uma coisa dinâmica, tem que ser uma coisa gostosa, não pode ser uma coisa chata, porque aí a pessoa não retorna, né? Aquele sistema de professor-aluno, nem na escola mais está se usando isso, né? Porque ninguém mais aguenta. É uma pessoa falando 50 minutos, 1 hora, e a gente percebendo que o público está dormindo, ou está voando, está flutuando em outros assuntos, porque não dá para a gente prender a atenção da pessoa por tanto tempo sem que a pessoa participe, né? Estimular a quantidade do estudo, trazer o espiritismo para o dia a dia, isso é primordial no IEE, né? Porque nós temos condições de trazer para o dia a dia. Por exemplo, como eu já citei, a perda de entes queridos. Quem perdeu alguém, né? Entre aspas, né? Quer dizer, a pessoa que está chegando, ela vai chamar de perda, ela acha que perdeu. Aquela pessoa que está chegando naquele momento na casa espírita, que não entende bem o espiritismo, ela acha que perdeu a pessoa amada. Ela tem esse sentimento de perda. Quem perdeu alguém recentemente? Como que está sendo? Como que está lidando com isso? Né? Que isso vai espelhando o cotidiano, o dia a dia, a presente data, com o que a doutrina espírita traz. Olha, estou sofrendo muito porque eu não sei aonde que ele está, né? Sei lá, a pessoa vai expor ali. O EOB e até o ESD pode ser feito de forma presencial ou virtual, né? Essa apresentação que eu estou fazendo agora é virtual. Poderá ser feito. Eu tenho um estudo de quintas-feiras, eu aplico o IEE na casa onde eu participo, eu sou coordenador desse curso. Todas as quintas-feiras a gente faz em 1 hora, 60 minutos. E a gente faz o IEE de forma virtual. Já faz 1 ano que nós estamos fazendo, está dando super certo. É bem gostoso, as pessoas participam bastante. Depois, no WhatsApp, elas agradecem, é bem legal. Tá? Então, o IEE, a gente vai colocar os temas que atendam às necessidades imediatas de quem chegou na casa espírita. Esse é o grande objetivo do IEE, que é a introdução mesmo, é as coisas mais básicas que a doutrina espírita pode oferecer para aquela pessoa que está chegando, né? E nós vamos nos apoiar também nas experiências que essa pessoa traz, quer positivas ou quer não tão positivas assim, né? Com relação à morte, por exemplo, de um ente querido, como a gente tem falado anteriormente, tá? O interessante, por exemplo, nós falamos sobre Deus, a existência de Deus. São só 4, quer dizer, só entre aspas, né? São as primeiras 14 perguntas do Livro dos Espíritos. Mas nós ficamos 5 semanas falando sobre o assunto. Então, teve um dos estudos que eu promovi que cada um trouxesse qual o seu entendimento de Deus.
E cada um falou da forma que ele entende Deus. Então, todos falaram. Foi uma hora de todos participando, falando como eu entendo Deus na minha vida. Então, olha, veja que é uma coisa que é na base do Livro dos Espíritos, mas a pessoa está trazendo uma experiência dela, como ela entende Deus, como ela enxerga Deus dentro do seu cotidiano, do seu dia a dia, né? Outra coisa, a gente pode permitir o ingresso de qualquer pessoa a qualquer momento, porque nós estamos falando de Deus, nós estamos na terceira semana, e acho que nós vamos ficar mais 2 ou 3 semanas aí falando de Deus. A pessoa entra, vai estar falando de Deus, e ela vai entender muito bem, tranquila, né? Ela também vai colocar como ela entende Deus, né? E de forma simples e cativante, mas isso é para todos os cursos, né? Não adianta a gente usar daquela setenta minutos, quando estoura um pouquinho o tempo, né? 70 minutos, enfim, né? Escolher a democrática do próximo tema. Quem escolhe o tema? Não é o coordenador do trabalho, não é o facilitador. Quem escolhe o tema é o grupo. Ah, eu queria falar sobre mortes de entes queridos, porque eu perdi a minha mãe faz 15 dias. E aí a gente vai tratar. O que vocês acham? Ah, legal, é um assunto legal. Tá? Democraticamente, todo mundo aceitou, então a gente aí começa a pesquisar. Veja bem, diferente do ESD, que tem um roteiro, que todo estudo tem aquele roteiro e tem que seguir o roteiro, esse não. Depois que a gente escolhe o tema, que a gente vai procurar onde está o tema. Aonde que ele está no Livro dos Espíritos, aonde que ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, se nas outras obras também tem no Céu e Inferno, na Gênesis ou no Livro dos Médiuns, alguma coisa que possa nos favorecer. A gente vai no Kardecpedia, coloca o tema lá e aparece também Revista Espírita, que também dá para trabalhar a Revista Espírita, que é muito legal, né, de trabalhar a Revista Espírita. Enfim, a gente abre o leque de oportunidades dentro daquele tema que foi escolhido, né? Isso é muito legal. A gente também usa texto para leitura. Muitas vezes eu coloco no WhatsApp, ó, que tal a gente ler na Gênese o capítulo tal, item tal, que fala sobre o assunto. Dá uma lida e vê o que vocês acham, vê qual é a dificuldade que vocês tiveram no assunto. Tal. E aí traz para o dia do estudo. E aí a gente vai trabalhando aquelas dificuldades que apareceram no texto. Também é uma forma da gente estudar. Né? E nós também não temos aquela obrigatoriedade de estudar todos os temas. Pode até repetir o tema, né? Num determinado ano, falar, olha, foi legal quando a gente falou de Deus, podemos falar de novo? A gente retoma Deus de novo. Mais 3, 4, mais 5 aulas, porque é assim, todo mundo entendeu bem? Tem alguma dúvida sobre o tema ainda? Ah, eu ainda tenho uma dúvida. Qual que é? Ah, é sobre o que é erraticidade. A gente falou da perda de entes queridos, mas não entendi bem o que é erraticidade. Então, vamos fazer o seguinte. Na semana que vem, a gente vai falar só sobre erraticidade. A gente pesquisa, vê onde que tem, todo mundo traz o material. Percebe que fica uma coisa dinâmica, né? As pesquisas, que eu já disse, podem ser compartilhadas, né? E as narrativas podem surgir também das vivências do nosso dia a dia. E aí a gente faz um debate, né? Que é muito interessante também. Agora, é lógico que a pessoa que vai coordenar qualquer tipo de curso, ela tem que ter conhecimento do que ela está fazendo, né?
E esse preparo da pessoa que vai ser o facilitador, por mais que ele não se coloque como facilitador, né, como motivador daquele grupo, ele é. Na verdade, ele é. Ele que está coordenando os trabalhos, ele que está fazendo o apontamento dos trabalhos. Então, ele tem que ter conhecimento doutrinário, né, para poder esclarecer as dúvidas que surgem, viu, gente? Tem perguntas assim que a gente nem imagina que a pessoa vai fazer a pergunta, né? Nós estudando agora criação, falou, mas como que Deus cria, né? E por que depois da criação existe a evolução do espírito? Teve uma pessoa que perguntou isso. Aí eu falei, olha, não dá para responder nessa semana, mas quinta-feira que vem a gente vai falar sobre o progresso, né, a lei do progresso que está no livro dos Espíritos. A gente vai adiantar, porque a criação está logo no começo, né, está no livro 1, e o progresso está no livro 3, então a gente vai avançar um pouco, a gente vai trabalhar um pouco o progresso para a pessoa entender por que Deus faz com que o espírito progrida, né? Então, as perguntas vão surgindo e nós temos que ter preparo para responder essas perguntas, né? Saber como funciona a casa espírita, é lógico que o facilitador ele tem que conhecer os trabalhos da casa espírita, né? Ser acolhedor, carismático, principalmente disciplinado, né? Se ele vai abrir a sala 10 minutos antes de começar o estudo, ele tem que abrir a sala 10 minutos antes de abrir. Se ele vai abrir a casa, ele tem que abrir a casa, tem que organizar as cadeiras, enfim, ele tem que ser disciplinado e o mais sereno possível. Isso é de praxe, né? Tem que ser sereno, tem que ser conciliador, né? Respeitar a cultura, credo dos participantes, isso é primordial, né? Tem pessoas que têm, a gente vai encontrar pessoas formadas, pós-graduadas, mestradas e semi-analfabetas também, que querem aprender sobre a doutrina espírita. Então, a gente tem que respeitar também se é negra, se é preta, se é branca, se é oriental, se mora na favela ou se mora num lugar mais sofisticado, enfim, tudo isso a gente tem que saber trabalhar, né? E respeitar isso aí também, né? Saber ouvir. Ontem mesmo na reunião, tivemos uma reunião da Casa Espírita, uma pessoa ia falar, e a presidente da casa falou, mas sobre isso nós já falamos. Aí falou, mas você nem sabe do que eu ia falar. E aí entrou numa discussão danada. Então, saber ouvir é importante, mesmo que seja repetitivo, mesmo que a gente já tenha falado sobre aquele assunto, vamos ouvir a pessoa, o que ela tem a dizer. Deixa ela aí. Mas aí a gente fala no final, aí a gente faz a reflexão. Se lembra que nós falamos isso há 2 semanas atrás, mas foi bom se recapitular. Então, é importante a gente estar ligado nessas coisas sempre, né? Manter coerência nas falas e principalmente nas ações, porque nas distritais não acontece muito isso, né? Por exemplo, na USE-Lapa, que é uma distrital, não acontece muito isso. Mas eu que moro em Itapevi, se eu vou fazer um estudo em Itapevi e alguém me dá uma fechada, eu mostro o dedo, aquela pessoa pode se tá no dia que eu dei. Então, as ações que a gente promove, como o município é pequeno e todo mundo começa a conhecer todo mundo, a gente tem que ter as ações compatíveis com o que a gente fala, né? Isso é coerência doutrinária, né? Isso é importante também, né? Promover um relacionamento fraterno entre os participantes. Se a gente está vendo que alguma coisa esquentou, a gente tem que saber apaziguar. Gente, vamos parar um pouquinho. Opa, vamos esfriar a cabeça, né? Tem que ter esse trabalho também, né? Saber lidar com as opiniões contrárias, e isso a gente tem visto muito dentro da USE regional, né? Saber lidar com as opiniões contrárias não é fácil, né? Por isso que a Sandra até elogiou o Edmar, que ele está sabendo fazer isso com primazia,
porque não é uma atividade muito fácil, né? E às vezes a gente sai um pouquinho do sério, mas ele está sabendo lidar muito bem com isso. E lidar com isso é super importante, né? A pessoa não é obrigada a pensar como a gente. Uma vez num estudo, eu falando sobre a esmola, porque eu não concordo com a esmola no farol. Não concordo. Eu acredito que a gente pode ajudar de outras maneiras e de outras formas. A esmola no farol, ela pode ser até que ajude a pessoa, e a pessoa seja honesta. Mas se não for, e se tiver sendo aliciada, e se for comprar drogas, enfim, eu não concordo com... E aí teve uma pessoa que falou, é melhor dar esmola no farol do que não dar nada. Eu concordo com a esmola no farol. Falo, ótimo, você está certa, né? Se você concorda, ótimo. Se você acha que está fazendo bem, ótimo. Eu não vou discordar da pessoa se ela está achando que está fazendo bem e se está fazendo bem para ela fazer aquilo. Mas eu não concordo. E eu concordo que você faça. É um critério seu, né? E ter habilidades para resolver qualquer encrenca que aparecer, né? Isso é de praxe também, né? Quais são os temas que a gente pode ter? Assim, todos eles, né? Mas, por exemplo, em conflitos familiares, falar de divórcio, de casamento, do compromisso que a gente tem com o nosso cônjuge, que a gente tem com nossos filhos, falar de pais, falar de filhos, enfim. Dentro dos conflitos familiares, a gente pode falar da sogra, do sogro. Aí a gente pega, mas a sogra está lá por acaso? Não, o acaso não existe, porque a doutrina espírita nos explica muito bem que o acaso não existe. Se a sogra está ali, é por algum motivo. Tá? Dá para a gente trabalhar isso, né? Então, dentro, sempre com pano de fundo da doutrina espírita, mas trazendo o cotidiano de cada um, né? A perda de entes queridos, né? A imortalidade da alma, a reencarnação, a parte mediúnica, que é um trabalho que as casas desenvolvem, né? Então, a pessoa começa a entender, quer dizer que eu não perdi um ente querido? Não. O corpo é apenas um empréstimo do espírito. Quem morre é o corpo físico. O espírito não morre. Ele vai para a erraticidade. A gente pode falar de erraticidade, pode falar de reencarnação, pode falar de encarnação, pode falar da avaliação que a gente faz na erraticidade, dos encontros que a gente tem na erraticidade, de quantas encarnações nós tivemos, quantas nós podemos ter, né? Quais as possibilidades, o que faz com que a gente evolua, que a gente progrida, que a gente melhore, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos. Dá para falar sobre tudo isso dentro desse tema, né? E a gente vai explanando. E conforme as pessoas vão querendo, a gente vai explanando cada vez mais, né? Tem as questões materiais, as necessidades dos aprendizados, por exemplo, desapego, né? Do desprendimento, né? As pessoas que são muito materialistas, né? São pessoas que não acreditam em Deus ainda, porque muitas vezes a gente tem quem não acredita em Deus. Muitos católicos recentes que saem do catolicismo e querem conhecer a doutrina espírita. Essa semana mesmo, quando a gente falava de Deus, dos estudos, aí eu falei, Deus é imortal, Deus é eterno. Então, Deus vem de um infinito porque ele é eterno. Aí a pessoa falou, mas Deus morreu. Deus encarnou e Deus morreu. Porque a doutrina católica, ela faz essa tríade, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, para ela, Deus era Jesus. Falei, moça, você não está mais no catolicismo, você está agora no espiritismo, né? Jesus foi um ser encarnado, ele é nosso irmão. Então, eu sei que ele é nosso irmão. Então, ele é nosso irmão. Então, e ele é filho de Maria, ele é filho de José. Se ele fosse Deus, ele não teria pai, não seria eterno, não veria da eternidade. É mesmo.
Então, Deus é uma outra coisa, Deus é uma outra coisa, é uma outra essência, né? E Jesus é nosso irmão. Ah, agora entendi. Então, essas coisas aparecem mesmo, sabe? A gente tem que saber lidar com isso, com essas diferenças dentro do trabalho. E o desprendimento, principalmente o desprendimento, né? O desmaterializar, porque isso é muito difícil, porque nós somos seres muito materializados ainda, nós pensamos muito no ter, no ter, no ter, né? Tanto que quando a gente encontra com alguém e pergunta, aí, como que tá seus filhos? Ah, tão ótimo, tão bem empregados, tão ganhando bem, já compraram o carro novo. Em geral, a gente responde assim, né? Ou negativamente, ah, está desempregado, está passando necessidade, não tem o que comer, tal. A gente nunca fala, não, está frequentando a casa espírita, está estudando no curso do ESD, do IEE, todas as quintas-feiras, está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo o Evangelho no lar. A gente nunca responde assim. A gente sempre responde do lado material. E é normal mesmo, né, que a gente faça isso. E trabalhar o supérfluo, né? Mesmo dentro dos cursos, né? Outra coisa, doenças e vícios do corpo e da alma, e as mudanças de hábitos, que também, tudo isso que eu estou apresentando, dá para trabalhar dentro da doutrina espírita. A gente pesquisa e consegue achar dentro da codificação assuntos que tratam desses temas, né? Doenças e vícios, entre tudo, a mudança de hábito. E por que uma pessoa nasce com problema do pulmão? A gente tem como explicar. Ela é um espírito reencarnante. Ah, mas por que ela toca piano com 3 anos e eu não sei nenhuma nota musical? A gente explica dentro da doutrina espírita que é um espírito reencarnante. Percebe que dá para a gente trabalhar todas essas nuances, né? E aí, ao final aqui, sugere as obras básicas, né, como um pano de fundo, que a gente chama de bibliografia confiável, e também outras, né, como Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, enfim, né? E através de Chico Xavier vem Emmanuel e André Luiz. Dá para a gente fazer uma pesquisa também em cima dessas obras, tá? Caibar Schutel, José Herculano Pires, tá? Que são realmente espíritos que nos trouxeram muitas informações. Muitos acreditam que algumas dessas obras são espiritualistas e não espíritas. Eu também destaco isso. Muitas dessas obras elas são espiritualistas, mas elas trazem muitas coisas boas e muitas reflexões que podem ser trabalhadas dentro dos nossos estudos do IEE. Gente, basicamente, era isso que tinha para apresentar, né, para vocês. Assim, em cômputo geral, o IEE é um estudo introdutório que objetiva as pessoas que estão chegando na casa espírita naquele momento, naquele instante. E tem uma série de curiosidades, inclusive se existe fantasma ou se não existe fantasma. Se ela vai ver fantasma ali na casa espírita, se ela não vai ver fantasma, né? Então, é uma série de curiosidades que ela traz consigo, e ela vem geralmente do catolicismo, né? Às vezes vem do protestantismo também. Então, ela vem com uma série... Vai tocar tambor, não vai tocar tambor, vai ter mesa branca, não vai ter mesa branca. Enfim, ela vem com um monte de informações errôneas que o IEE vai dar uma introdução legal com relação a isso daí. E essa introdução, senhor Adilson, ela é de 6 meses, de 1 mês, de 1 ano? Em média, quanto tempo para a pessoa realmente
adentrar para o estudo das obras básicas, que a doutrina realmente está baseada nas obras básicas do Kardec. Bom, a pergunta é maravilhosa. O IEE, ele não tem tempo, nem do tema e nem periódico, né? Ah, vai ter 1 ano, vai ter 2 anos, vai ter 5 anos, não. O que a gente vai fazendo? A gente vai preparando dentro do estudo e a gente vai verificando, porque nós que estamos há algum tempo, e o facilitador, como nós vimos os pré-requisitos que ele tem que ter, ele vai saber, olha, fulano, Valdir, você já dá para passar para o ESD, porque você já tem um conhecimento legal e o ESD você vai ver só. Não, você pode continuar com a gente, Valdir, não precisa sair desse curso. Você pode continuar aqui que a gente vai continuar estudando, mas procura ver o ESD também, né? Então, aí a gente vai direcionando essas pessoas para... Valdir, já dá para você trabalhar, inclusive, na casa. A recepção é assim, assim, assado na casa. Você não queria fazer uma experiência? Então, a gente vai sentindo que a pessoa está crescendo, está melhorando, e essa pessoa ela vai avançando. E o curso continua. Está sempre recebendo pessoas novas. É impressionante. A pessoa comenta com a outra, estou frequentando um curso, é bem diferente, é um tema, vem comigo, aí vai e tal, aí a pessoa já sai, aquela fica, e assim, ele é, digamos assim, ele é rotativo, então não tem periodicidade, né? Não tem um período, começa e termina, ele é contínuo, ato contínuo, tá? Entendi. O Adilson, Oi. então quer dizer que há basicamente um acompanhamento individualizado, não é? E a gente observa a evolução de cada pessoa, para que a gente, se ele realmente deseja ou não aprofundar o estudo dentro da doutrina. Esse é vamos dizer, é um curso não, é um grupo de estudos para que a pessoa vamos dizer, se tenha familiaridade com a doutrina, para depois saber se vai querer ficar ou não. Exatamente. Nós temos, por exemplo, uma pessoa que está no grupo que hoje já é tarefeira, né? Já está como trabalhadora da casa, né? Inclusive, nas nossas reuniões, ela está secretariando já as reuniões do grupo. Ela foi convidada para ser a secretária, quer dizer, não é da diretoria, mas ela que faz as atas. Por quê? Nós vimos as respostas que ela começou a dar, as pesquisas que ela estava fazendo, Sandra, já estava diferenciando das outras pessoas. E aí a gente convidou, que tal você conhecer a casa? Que tal você ir nas reuniões públicas? Que tal você... E ela foi abraçando, e hoje ela adora a doutrina espírita. Então, nós, assim, como monitores, nós temos que estar aptos a enxergar essas pessoas, né, que já estão mais avançadinhas, e dá para a gente colocar elas dentro da casa, num curso mais sistematizado, dentro de um trabalho dentro da casa, a gente percebe que ela já deu um avanço, né, que ela já está entendendo a doutrina espírita, né? E outros saem também, viu, Sandra? Sai. Outros ficam 2 semanas, 3 semanas, não aparece nunca mais, sai do grupo. Quer dizer, como em qualquer outra coisa, sabe? Aparece e desaparece, e outros aparecem e ficam, e outros aparecem e avançam, né? É simples assim. Alguém mais? Adilson, vocês recomendam quantos monitores por turma, facilitadores, né? Que é o termo que você Pode ser monitores, facilitadores, Adriano, tanto faz. Olha, o ideal seriam 2, pelo menos, né? Mas virtualmente dá para fazer com um só, virtualmente. Porque, na verdade, o IEE ele é um ping-pong, né? O facilitador ele vai ali jogar para saber até onde a pessoa está entendendo direito o que está sendo falado, né? Porque se tiver algum disparate e está fugindo muito da doutrina espírita, o facilitador tem como corrigir naquele momento para todo mundo, né? Como essa, por exemplo, que confundiu o que é Deus e Jesus,
Aí, na hora, a gente limpou aquilo ali, né? Falando, Deus é uma coisa, é uma essência, e Jesus é o Espírito reencarnado do nosso irmão. Iluminou para todo mundo. Então, assim, virtualmente dá para trabalhar com um. Agora, presencialmente, tem que ser no mínimo 2, porque um vai dando respaldo para o outro, né? Porque a gente não sabe tudo, e às vezes não tem a resposta para tudo. E às vezes o outro facilita, né? A dinâmica no dia a dia, como é que é? Vocês têm um texto base, ou vocês startam a discussão? O que é o gatilho do dia, entendeu? Então, por exemplo, começamos agora, nessa quinta-feira, a criação. A gente pega o livro dos Espíritos. Ah, tá? tá. Você Pergunta- uma semana antes você recomenda, nós vamos estudar as questões X, Y, Z lá eles escolheram, a gente escolheu Deus, em seguida é a criação do universo, mas a gente quer saber a criação do ser mesmo. A criação do universo não nos interessa agora, que é a terceira parte, né? Então a gente vai para a criação do ser, tudo bem. Então, criação, pergunta 37 do Livro dos Espíritos. A gente começa por aí. E depois a gente vai instigando, né? Vai no Kardecpedia, consulta... Aí o grupo Isso, navega naquele navega, dia. tem alguns que trazem bastante informação, tem outros que mais ouvem. Eu gosto, assim, de ter um momento arte, sabe? Que eu acho interessante. A gente encerra com um momento arte. Então, alguém traz um poema, quem sabe cantar, canta. Quem gosta de um texto, de uma historinha de Chico Xavier, né? Que tem bastante contos, né? Traz um conto. É 1 hora de encontro, Adilson? 1 hora e meia? Eu faço de 1 hora. 1 hora. Quer dizer, eu estouro um pouquinho 1 hora, né? Mas, basicamente, a gente tem feito de 70 minutos, mas falando de 1 hora, falando de 60 minutos. A gente estoura, eles nem percebem, porque é tão dinâmico, né? Que eles não percebem. Adilson, Oi. se você se deparar com uma pessoa que tem uma mediunidade bem aflorada ali, como que você vai agir com essa pessoa? Então, Por exemplo, ela não conhece nada da doutrina, mas percebe-se claramente que ela tem mediunidade, está aflorada, e por isso ela está desequilibrada. Como é que você vai trabalhar com esse curso e essa pessoa na sua casa? Se lembra nos slides que a gente tem ali o atendimento fraterno, né? Aquele olhar, né, para a pessoa fraternalmente, né? Então, ela não participa do curso, ela vai lá para o atendimento primeiro, para um tratamento. Não, ela pode começar no curso, né? E a gente, dentro do curso, ainda não aconteceu comigo, mas se acontecer, eu vou propor, por exemplo, o tema mediunidade. Tá? Que tal a semana que vem a gente começar com mediunidade? O que vocês acham? Né? E aí a gente começa a mediunidade. E dentro desse, fala, olha, Valdir, eu percebi que você tem uma mediunidade, e nós temos um atendimento fraterno na casa, eu acho que você poderia passar no atendimento fraterno. É isso, orientação, como qualquer outro lugar. Só que de uma forma mais sutil, né? Não tão direta, né? Uma forma mais sutil, batendo um papo, assim, de uma forma bem tranquila, bem informal. Esse curso, ele tem uma tendência de informalidade mesmo, sabe? É deixar a pessoa à vontade para fazer uma pergunta, mesmo que seja uma pergunta boba. E faz, viu? Porque vai criando, assim, um vínculo de confiança entre as perguntas, ninguém dá risada, ninguém tira sarro, ninguém comenta nada, e a pessoa tem... Ela se expressa, mesmo que... talvez seja uma besteira que eu vou falar, mas eu vou perguntar assim mesmo. Elas falam e perguntam, sabe? Ficam bem à vontade. É um curso que tem por promoção ser bem informal, ser um bate-papo mesmo. Mas é lógico que o facilitador está ali com a doutrina espírita na mão, né? E ele vai estar dando sempre enfoque na doutrina espírita e caminhando sempre para a doutrina espírita. Claro. Então, de forma sutil, mas de certa forma ele está direcionando o trabalho sempre para a doutrina espírita, né? Entendi. É que nem uma vez a pessoa falou, então, e aí hoje aconteceu uma coisa comigo, foi a maior sorte. Aí eu falei, olha,
respeito muito você, você é muito querida aqui no grupo, mas sorte não existe para nós, né? A doutrina espírita ela não trabalha com a sorte e com o azar. Se aconteceu, é por mérito, você está merecendo, porque você está fazendo um trabalho legal. Pensa bem, você não está fazendo alguma coisa legal na sua vida que está fazendo por merecer o que você recebeu? Então, a gente vai direcionando a doutrina espírita de forma sutil, mas sempre direcionando a doutrina espírita. E daí dá para entrar no livro dos espíritos, né? Talismã lá. Pois é. Agora, Pode. Wilson, deixa eu Desculpa. fazer uma perguntinha. Me diz uma coisa, você tem assim a porcentagem de quantos que participam desse grupo de estudos, quantos que vão para o estudo sistematizado, que tem aquela lógica de Kardec, que facilita muito o entendimento de tudo? Olha, Tem uma porcentagem? não tem como Não tem? ter, sabe por quê? Porque cada casa tem um público, né? Por exemplo, a Atitude de Amor, que é uma casa grande lá em Cotia, que acho que o Luiz Fernando aqui e o André Galenberg conhecem, acho que são os únicos que conhecem, eles têm 8 frentes de estudo lá, e tem o IEE e tem o EOB também, né? Então, eles conseguem colocar dentro do ESD uma porcentagem muito grande do IEE. 50% dos que frequentam o IEE vai para o ESD, né? E ficam depois na casa, como trabalhador da casa. A casa tem 250 trabalhadores, então é uma casa enorme, né? Com várias atividades. A nossa é pequenininha, a gente consegue direcionar 1, 2 pessoas sempre a cada período, né? Então, isso vai depender de cada casa, de como a casa lida. O que é importante é o facilitador conhecer todo o trabalho da casa e ter um conhecimento básico mais forte sobre a doutrina espírita, né? Para que não fale besteira. Não pode falar besteira. Tem que ter o embasamento da doutrina espírita. E aí, automaticamente, a pessoa vai se interessar. Tem outro estudo mais aprofundado da doutrina espírita que que eu possa fazer, além desse, eu não quero sair daqui não, mas eu queria conhecer um pouquinho, aí a gente já está direcionando, ou mesmo a gente fala, olha, Terezinha, eu já estou percebendo que você já dá para fazer o ESD também, você pode continuar com a gente, mas que tal você conhecer o ESD, né? Então a gente e vai direcionando, e as pessoas vão ficando, né? Tá? Obrigada. Nada. Eu queria acho bem interessante essa dinâmica. Não conhecia com esse nome, mas conheço alguns cursos assim, ou práticas de estudo que são nessa linha. Tem um jeito de reunião com jovens, né? Em que você tem uma liberdade, as pessoas têm uma liberdade de colocar suas dúvidas e você vai trabalhando em função das dúvidas. Agora, aí 2 coisas. A pessoa precisa conhecer a doutrina, claro, mas ela tem que ser fundamentalmente acolhedora, né? Porque se ela tiver aquela rigidez do expositor que está acostumado a seguir ali aquela sequência e não abre mão e ninguém pode fazer pergunta fora daquilo que ele está falando, né? Ela espanta na primeira semana as pessoas, né? Isso até no ESD mesmo, né? Até no ESD, ele não pode ser mais assim, não dá para ser mais assim, né? E qualquer outra. Então, e aí, em função disso, a pessoa tem você falou, não tem um programa fechado, mas você tem temas sugeridos. A pessoa tem que, mais ou menos, fazer um balanço nisso, né? Porque, vamos supor que as pessoas querem, não, eu só quero trabalhar a reencarnação 2 meses. Então, aí vai entrando gente nova com outros interesses, a pessoa tem que fazer um jogo, né? Ah, sim. Que nem a gente é lógico que o facilitador ele tem um peso muito grande, né, do que está sendo escolhido, o tema que está sendo escolhido, né? Como o Valdir falou, de repente a gente vê alguém que tenha uma mediunidade aflorada e o facilitador ele está enxergando isso, né? Porque ele está enxergando tudo. Por isso que o facilitador ele tem que estar
não pode ser qualquer um. Chegou agora na casa, vai orientar lá o IEE, não. Muito pelo contrário, é aquele cara que já passou pelo UES, já passou pela mediunidade, tem diversos trabalhos na casa e tem conhecimento doutrinário, né? A partir do momento que a gente vê que tem uma mediunidade aflorada, a gente vai falar, vamos falar de mediunidade na semana que vem. E, geralmente, 5 ou 6 aulas a gente consegue vencer o tema, sabe? Porque a gente consegue esgotar o tema, mas pode perdurar um pouquinho mais também, não tem problema nenhum, né? Aí a gente percebe, por exemplo, que alguém perdeu um ente querido, perdeu a mãe por esses dias. Que tal a gente falar das perdas de entes queridos? Tal? A própria pessoa que perdeu, ela vai falar, é uma boa, e aí todo mundo vai concordar e a gente vai trabalhar. Quer dizer, tem que ter esse macete também, né? Esperteza para a gente poder trabalhar e sem aquela necessidade de começar e terminar e nada de engessar, muito pelo contrário, né? Como que foi, Ricardo, a perda da sua mãe há 15 dias atrás? Conta para a gente, né? Olha, na verdade você não perdeu, Ricardo. A sua mãe é um espírito, tá? Mas e aos poucos a gente vai. Tem a reencarnação, tem a erraticidade, o plano espiritual, e a gente vai colocando e a pessoa vai se sentindo mais cômodo ali, mais confortável, né? Ela vai começando a entender e se sentir acariciada, acolhida, né? Mas ela se expressou, ela acha que na verdade, ela está limpando o espírito dela mesma, né? Porque ela está conseguindo falar a respeito daquele assunto. Enfim, e assim vai, né? Em termos administrativos, vamos dizer, em termos de organização, o facilitador, ele leva já vamos dizer assim, mais ou menos estruturados temas que pode ser falado, ele direciona conforme ele vê a necessidade, né? Quer dizer, Não. Que nem, eu não sabia que eles iam escolher criação, né? E na semana retrasada, eles escolheram criação. E a partir daí, o facilitador, ele tem que ir atrás, né? Escolheu criação, aí tem que ver onde está no livro dos Espíritos, tem que ver estudar outros materiais, tem que se embasar dentro daquele tema, tá? Bem aberto mesmo. Não bem tem aberto mesmo, não. O facilitador, ele tem um trabalho, né, gigantesco, porque a partir do momento que é escolhido o tema, se ele não souber, em geral a gente sabe, né, porque é o nosso cotidiano, e o IE trabalha a forma simples da doutrina espírita, não tem nenhum aprofundamento, né? A forma simples, em geral, o facilitador já sabe. Mas se não sabe, uma pequena pesquisa também, ele se entrosa no assunto, tá? Tá. Adriano. Vai trazendo textos, vai trazendo discussão de textos. Os textos, às vezes, a gente tem que esmiuçar, né? Porque os textos, a gente sabe que vem meio sofisticado, às vezes, né? A gente vai lendo, vai explicando, enfim, é assim que a gente vai caminhando. Alguém mais? Janete? Excelente. Tudo certo? Adilson, Tudo certo, Adilson. Obrigado. Muito obrigada, volte sempre. Mas é interessante, porque é uma estrutura bem desafiadora para quem tem mente analítica, né? Porque a gente que gosta de tudo está planejado em termos de... Porque hoje em dia nós sabemos que tudo é colocado de uma forma bastante ampla para desenvolver a criatividade, não é nada muito fechado mais. Agora, alguns de nós que têm a mente muito estruturada, de começo, meio e fim, de ter período, de ter... É muito desafiador, né? É muito, para mim... Sandra, eu penso assim, todo trabalho tem o seu trabalhador específico. Adequado, não é? Né? É adequado. Quem gosta de uma coisa mais sistematizada, ele pode trabalhar no ESD, não é? De uma forma dinâmica, bem democrática, tal,
mas ele gosta de uma sequência, ele se sente melhor naquilo, Interessante isso aí, porque tudo na vida é evolução. E hoje em dia, a mesma ciência, mesmo os estudos, hoje a pedagogia fala dessa liberdade, não é? Da exatamente. criação. Então, Eu, por exemplo, eu não gosto de trabalho mediúnico. Eu, particularmente, não gosto de trabalho mediúnico. Então, quando tem mesa mediúnica, quando tem seminário mediúnico que me convidam, eu não aceito o convite, porque eu não gosto do tema, de desenvolver o tema. Eu conheço, né? Já fiz trabalhos, tá? Mas eu não gosto. Então, a gente tem que se familiarizar com o que faz e, dentro do que faz, fazer o melhor possível, né? É assim que a gente tem que desenvolver qualquer trabalho, né? Agradecemos muito. Agora eu passo a palavra para o Adriano. Então tá ótimo. Obrigado, Adilson. Obrigado, André, pela visita, por compartilhar essa metodologia, né? Essa proposta. Fico feliz que a USE esteja propondo também esses encontros menos sistematizados e mais abertos para receber os desafios, né? E as ansiedades das pessoas que estão chegando na casa. Concordo que em algum momento ela tem que transitar desse grupo para um grupo onde ela vai estudar, né, a mergulhar na estrutura proposta por Kardec. Aprofundar né? um pouco, né? Então, mas excelente. Bom, obrigado. Ficamos sempre à disposição e se alguma casa aqui se interessar, Dilson, a gente vai conectar com vocês para vocês ajudarem na construção de alguma... E hoje dá até para ser presencial também, né? Então, se a casa quiser, alguma casa quiser implantar esse estudo, a gente pode fazer as primeiras, ou virtual ou presencial, os primeiros estudos, né, com o monitor ali, né, que vai estar à frente, para ele se acostumar e a gente toca junto aí, né? Legal. Poxa, Divulgar excelente. a doutrina espírita, esse é o objetivo, né? Legal. Muito obrigado. Um bom final de semana para vocês. A gente vai continuar na sala, Dilson e André, porque a gente vai seguir numa segunda reunião aqui mais interna do grupo mais da administrativa, né? Isso aí. Tá. Um abraço, a pessoal. todos, viu? Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado, Adilson. Obrigado, Boa noite a todos. Obrigado, Adilson. Obrigado, André. Um abraço. Boa noite, boa tarde. Obrigado pela acolhida, pela atenção. Obrigada a você, André. Obrigado, André. Até semana que vem. Obrigado.